E agora a gente vai falar lá dos antibióticos, tá certo? Porque ainda tem gente aí que faz confusão, dependendo da doença, da infecção, daquilo que esteja acometendo uma pessoa, se essa pessoa precisa ser tratada com vacina, com soro ou antibiótico. A gente vai entender isso agora, certo? Agora, a própria palavra, o termo antibiótico, já nos diz alguma coisa. Anti é contra, bio é vida. Então, os antibióticos vão atuar contra aquilo que se considera que tenha vida, que seja um ser vivo. Então, vamos entender aí como é que funcionam os antibióticos. Primeiro, eu já vou logo antecipar, pessoal, que os antibióticos, a principal função dos antibióticos, ou os antibióticos em geral, acabam atuando principalmente contra infecções bacterianas, certo? Eles agem contra bactérias. Contra vírus, a gente vai ver isso no final. Mas a bactéria, ela é um ser vivo. A bactéria, né, é um indivíduo aí que ela é formada por uma única célula, né? As bactérias são unicelulares, está aqui a célulazinha dela, membrana plasmática aqui de azul, o citoplasma aqui nessa espécie de rosa, e algumas têm por fora uma proteção que é a chamada parede bacteriana. Então, as bactérias são seres vivos, seres vivos. Tá certo? Só que no caso as bactérias são seres vivos aí unicelulares. E aí o que é que ocorre? É claro que algumas infecções são causadas por bactérias. E quanto mais essas bactérias se multiplicam, mais, digamos assim, a doença vai se estabelecer na gente. Se a gente conseguir controlar a multiplicação das bactérias ou impedir que elas se multipliquem, a gente ajuda o nosso sistema de defesa a ir lá, né, para capturar essas bactérias, destruí-las, neutralizá-las de alguma forma. Então, olha, normalmente uma bactéria, para ela se multiplicar, perceba que aqui ela tem um cromossomo, que é o seu DNA, e aí a bactéria, para que ela possa se multiplicar, é claro, né, a primeira coisa é ela duplicar o seu cromossomo, ela duplicar o seu DNA. E aí, o que é que ela faz? Ela faz uma cópia do DNA dela, se duplicou, e agora ela está pronta para se dividir em duas novas bactérias. Tá certo? Então, normalmente isso acontece. Então, se uma bactéria infecciosa que cause alguma doença, por exemplo, algumas infecções de garganta entrar, né, no nosso organismo, o objetivo delas é se multiplicarem. E à medida que elas se multiplicam, elas, né, estabelecem um quadro infeccioso e a gente vai se sentir doente. E o que é que isso tem a ver com os antibióticos? Bora ver aqui uma segunda situação. Aí nós temos uma bactéria e aí, né, nós vamos colocar no nosso organismo um antibiótico. E ao jogar o antibiótico, né, ingerirmos esse antibiótico, o antibiótico vai agir sobre a bactéria. E, por exemplo, uma das formas de agir é impedir que a bactéria duplique o seu cromossomo, duplique o seu DNA. Se a bactéria não conseguir duplicar o seu cromossomo, o seu DNA, essa bactéria também não vai conseguir se multiplicar. E aí a gente começa combatendo a infecção dessa forma. Então, por exemplo, tem alguns antibióticos que agem sobre as bactérias, impedindo, né, a duplicação do seu cromossomo, do seu DNA. Outra situação que o antibiótico pode atuar nas bactérias. Normalmente, né, até já falei, a bactéria ela tem uma parede bacteriana e essa parede não é um enfeite. Entenda que essa parede é uma proteção a mais para aquelas bactérias que têm a parede, certo? Bacteriana é como se fosse um escudo protetor. A bactéria, né, ela tem abaixo aí da parede, que vocês estão vendo, ela tem uma membrana plasmática, e para essa bactéria, como qualquer célula, se manter viva, essa membrana plasmática, pessoal, ela tem que estar intacta, ela tem que estar preservada. Porque se essa membrana plasmática, por exemplo, sofrer algum dano, ela se romper, o conteúdo que tem fora da célula se mistura com o que tem dentro da célula vai embora e a célula morre. Então a membrana plasmática ela tem que se manter preservada para a bactéria, né, para a célula se manter viva. E aí, o que é que isso tem a ver com os antibióticos? Vamos já entender. Perceba que a bactéria, como é que ela mantém as suas estruturas? Aqui é o DNA da bactéria, quando ela precisa, ela produz um RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele produz as proteínas da bactéria. E, inclusive, uma dessas proteínas vai fazer parte da parede bacteriana, certo? Então, a bactéria precisa produzir, né, as substâncias que vão formar a sua própria estrutura, manter a sua parede bacteriana, manter a membrana plasmática tudo intacto, tá certo? E o que é que alguns antibióticos então fazem? Preste atenção, tá aqui a mesma bactéria, essa bactéria vai tentar, né, produzir as suas proteínas, e aí o antibiótico pode agir justamente aí, impedindo que a bactéria produza as suas proteínas,
e essas proteínas podem fazer falta, por exemplo, na manutenção da parede bacteriana. E aí a bactéria começa a perder a sua proteção. Aí os nossos glóbulos brancos vão lá e crau, já era a bactéria com mais facilidade. E pode até acontecer, né, desses antibióticos também chegarem, né, a destruir a membrana plasmática da célula. E aí mata também de todo jeito. Mas assim, entendo, os antibióticos então, né, eles estão sendo utilizados, aí eu vou até mostrar, né, a segunda situação, ó. Antibióticos que agem impedindo a bactéria produzir as substâncias, né, que vão compor tanto a sua membrana plasmática quanto a parede bacteriana, e aí a célula não consegue, né, se manter viva. Agora veja, antibiótico, alguma coisinha que nos causa problema que tem vida, bio, certo? O antibiótico está agindo aí sobre a bactéria, né? A bactéria tem membrana plasmática, a bactéria tem parede bacteriana, né? A bactéria realiza alguns processos metabólicos e é nisso que o antibiótico age. E aí, para a gente entender por que os antibióticos não causam, pessoal, efeito aí sobre os vírus. Primeiro vamos entender o que é um vírus. Ó. Simplesmente um vírus é uma coisinha, ele é muito menor do que uma bactéria. O vírus não é formado por célula, por isso que até alguns dizem, boa parte dos biólogos dizem que os vírus não são seres vivos, porque não são formados por célula. E olha de que é feito um vírus, simplesmente uma capinha, ó, um envoltório proteico. Eles consideram que esse proteica, coloca aqui um Ozinho na sua cabeça, mas todo vírus tem um envoltório proteico que a gente chama de capsídeo. Essa capa proteica dela é o capsídeo, é uma capa. Não é uma parede, como a parede bacteriana da bactéria, nem é a membrana plasmática. E dentro, né, o vírus, nós temos um material genético, como DNA ou um RNA. Então, quando a gente, por exemplo, joga, né, tenta combater o vírus com antibiótico, o que é que vai acontecer? Simplesmente nada. Por quê? Porque os antibióticos não conseguem encontrar os alvos nos vírus. Por exemplo, os alvos que a gente viu é de célula, membrana plasmática, parede bacteriana, duplicação do cromossomo, que é um processo que acontece dentro das células. Então, assim, os antibióticos não causam efeito nenhum sobre o vírus. Então, a pessoa dizer, eu estou gripado, vou tomar antibiótico para me tratar, está errado, vai perder tempo, gastar dinheiro e poder até sofrer com efeitos colaterais do antibiótico. Porque gripe é causada por um vírus, por um bichinho como esse daqui. E os antibióticos não encontram no vírus nenhum alvo para eles poderem atingir, para eles poderem atacar. Por isso que as infecções virais não são combatidas com vírus. A gente até pode prevenir, né, tomando aí a vacina para estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos e no dia que a gente mantiver contato com esse vírus, né, os anticorpos agirem, certo? Mas os antibióticos, repito, eles não têm alvo, eles não têm pontos nos vírus que eles podem atacar. Tá certo? E os antibióticos, pessoal, um detalhe, é claro, os antibióticos atacam todos os tipos de células, menos, é claro, são fabricados para atacar as nossas próprias células. Porque quando a bactéria entra no nosso organismo, ela é uma célula. E aí o antibiótico ele consegue identificar que estruturas só existem na bactéria, e aí é para lá que os antibióticos vão atacar e não atacar as nossas células, tá certo? Porque senão não teria sentido nenhum criar um medicamento, né, para fazer mal a gente mesmo. E aí, resumindo a história, antibiótico ele é feito para tratar infecções e principalmente infecções bacterianas. E aí eles podem atuar de várias formas, por isso tem vários tipos de antibiótico. Ou impedir que a célula duplique o seu DNA, o seu cromossomo, e com isso ela não pode se multiplicar, né? Impedir alguns processos que acontecem dentro, por exemplo, da bactéria que vocês viram, impedindo que a bactéria produza suas proteínas, e se ela não produzir essas proteínas, elas vão fazer falta em alguma parte da célula da bactéria, como para montar o escudo protetor que é a parede bacteriana ou até a própria membrana plasmática. Tá certo? Então acredita aí que com essa revisão a gente consegue tirar as dúvidas de vocês sobre o que é vacina, soro e agora antibiótico. Tá ok?